Queridos e amados irmãos, vamos partilhar hoje um pouco sobre o início da Semana Santa. Meu nome é Deusimar Andrade, sou seminarista da Arquidiocese de Fortaleza. E antes de começarmos a falar propriamente sobre a Semana Santa, vamos invocar a presença do Divino Espírito Santo. Afinal de contas, Ele deve nos guiar durante toda a nossa vida, mas especialmente nessa semana que se aproxima, que é uma semana que foi tão bem preparada por 40 dias de Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, derrama a Tua graça sobre o nosso coração, dando a abertura necessária para escutarmos o Teu querer, para sermos guiados conforme as Tuas inspirações. Abre também a nossa inteligência, a nossa vontade, para colocar-nos à disposição de Jesus. Que a mesma graça que agiu na pessoa de Cristo também age em nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, essa semana que inicia, se também chamada de Semana Santa, né? Há muito tempo atrás, inclusive, era uma semana toda de feriado, onde as pessoas entravam num clima de verdadeira pesar espiritual, vamos dizer assim, né? Eu não sei se vocês já escutaram algumas histórias até do interior, algumas mulheres não tomavam banho, não limpavam a casa para dar aquele clima penitencial. Afinal de contas, nessa semana nós memoramos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, esperando ansiosamente a sua ressurreição. Essa semana inicia com o Domingo de Ramos, porém, a gente precisa deixar claro que a palavra Domingo de Ramos é só um aspecto da celebração. O nome completo é Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Muitas vezes nós focamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e acabamos esquecendo que esse domingo é um domingo que já se celebra a Paixão de Cristo. Se celebra a Paixão de Cristo, inclusive o Evangelho do dia é a Paixão do nosso Senhor, já ali em preparação para o começo dessa Semana Santa. E é interessante porque naqueles lugares em que é permitida a procissão, esse ano, infelizmente, nós não vamos poder, né, se reunir, fazer a procissão e balançar os ramos, né, naquela procissão de entrada. Começa-se com o Evangelho do Domingo de Ramos propriamente dito. É uma celebração diferente, porque ele vai ter dois evangelhos. Um antes da procissão e um no momento do Evangelho, propriamente, depois das duas leituras, né? Mostrando essa íntima conexão. É interessante porque a liturgia, ela não é somente uma coisa abstrata, ela quer nos mostrar que existe um nexo entre a entrada triunfal de Jesus e a sua morte. Tanto que João, no seu Evangelho, todas as vezes que fala sobre a cruz, fala da glória de Cristo. Quando eu for elevado, atrairei todos a mim. João diz, esse elevado não é a ascensão gloriosa de Cristo, não, é a cruz. Quando Cristo for elevado na terra, quando ele for pregado na terra, elevado acima da terra, crucificado, ele atrairá todos assim. Pai, glorifica-me. Quando chegar a minha glória, todas as vezes que João fala da glória, ele está falando especificamente da paixão de Cristo, de sua morte, daquele momento crucial que para João é uma grande síntese da vida de Cristo. Então, esse Domingo de Ramos é exatamente para mostrar que Jesus, de fato, ele entra em Jerusalém como um rei. Mas qual o tipo de reinado de Jesus? Qual o tipo de reinado? Primeiro, a gente pode encontrar esse reinado na sua simplicidade. Não entrar num cavalo glorioso, talvez levado até por escravos, né? Naquela carruagenzinha manual, né? Que os escravos carregavam. Não, Jesus não entra assim. Como é que Jesus entra? Num filhote de jumentinho, simbolizando ali toda a simplicidade, toda a humildade, toda a pobreza. Até aqui no nosso interior do Ceará, o jumento, ele é uma propriedade dos mais pobres, né?
quem não tem condição de cuidar, de tratar de um cavalo e precisa de um animal de força, a pessoa tem um jumentinho que pode ajudá-lo no seu trabalho do roçado, que ele gasta, ele despende, é muito mais resistente do que um cavalo. De fato, essa humildade de Deus que se encarnou. E uma coisa ainda mais interessante, um jumentinho que nunca fora usado. Os padres da igreja nos primeiros séculos viam nesse jumentinho também a imagem da Virgem Maria. Claro, pelo amor de Deus, não vão inventar aí, né, dizer que eu estou dizendo que a Virgem Maria era como um jumento. Não. Imagem da Virgem Maria, porque assim como Jesus entra em Jerusalém, em cima, utilizando-se de um pobre jumentinho que nunca foi usado, a Virgem Maria, com seu corpo virginal, introduz Jesus no mundo. Vocês compreendem? Então, essa humildade, essa simplicidade do reinado de Cristo. Pilatos um dia perguntará para Jesus, durante essa semana gloriosa, de fato, tu és rei? Tu és rei? Tu dizes, eu sou. Ele é rei, mas o seu reinado não é conforme os reinados deste mundo. Jesus disse para os seus discípulos, olha, os donos deste mundo, os reis desse mundo oprimem. Os donos desse mundo querem ter a sua vitória baseada no ter, no poder e no prazer. Mas com vocês não deveriam ser assim. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser o Senhor, que seja o servidor de todos. E logo mais à frente, na última ceia, ele se coloca como servo e servidor. Então esse é o reinado de Cristo. O reinado não é glorioso. Nós também, se queremos assumir esse reinado de Cristo em nós, pela qual somos chamados no batismo como profetas, sacerdotes e reis, se nós queremos participar do reinado de Cristo, nós também precisamos tomar a mesma atitude, precisamos tomar a mesma postura. Isso é belo, minha gente. Isso é belo. Talvez aos olhos do mundo sejamos, olha como ele é bobinho, olha como ele se deixa submeter por tantas situações, olha como ele está ali sempre servindo na igreja e nunca recebe nada em troca, olha como ele ajuda os pobres, e aí as pessoas julgam a gente, de fato, mas o reinado não é para as pessoas, o reinado é o reinado de Cristo, e o Pai que está escondido, ele te recompensará, que é exatamente a primeira leitura, ou a leitura do Evangelho do primeiro dia da Quaresma, da quarta-feira de cinzas. Então esse reinado de Cristo, ao mesmo tempo em que ele já está acontecendo, ele parece escondido, ele vai se revelando. É a dinâmica do grão de mostarda, é a dinâmica do fermento que está ali escondido e trabalhando. Do mesmo modo, o pequeno que nós fazemos, o pouco que nós fazemos para contribuir com esse reinado de Cristo, já é muita coisa, meus irmãos. Então, esse é um primeiro elemento do reinado de Cristo. O outro elemento desse reinado, que nós podemos ver em íntima conexão nessa celebração do Domingo de Ramos, é exatamente a perseguição. Jesus vai para Jerusalém, um dos evangelhos, agora me foge a memória qual deles, diz uma expressão interessante. Jesus endureceu a face e foi para Jerusalém. Essa expressão de endurecer a face não sei se vocês conseguem imaginar junto comigo, ele entende a missão dele, aquela rigidez da decisão, né? E ele vai para Jerusalém, porque ele sabia que sua paixão ali ia acontecer. Endureceu a face e foi. A perseguição que ele sofre. O seu reinado, portanto, não é um reinado conforme as glórias deste mundo. Como diz o Salmo, todo bem, todos te aplaudem, isso que é vida. Essa não foi a vida de Cristo. São Luís Maria Grignon de Montfort falava, se Cristo, que é o Rei, assumir uma coroa de espinhos, como você quer assumir outra coroa? Então, é esse reinado de querer fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai até as últimas consequências. Inclusive, a vocação de Jesus, o chamado de Jesus, a encarnação de Jesus, não foi simplesmente para ele morrer na cruz. Não é uma lógica funcionalista. Ele nasceu com a função de morrer. O Pai não olha para o Filho dessa maneira. Pelo contrário,
A gente pode encontrar onde se encontra o cerne da vocação de Jesus. Nós podemos encontrar em Hebreus 10, versículo 5. Não quisestes oblações nem sacrifício, mas me destes um corpo. E eu disse sim, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Então Jesus ele vem para realizar a vontade do Pai. Claro, essa vontade do Pai incomoda. Essa vontade do Pai é como uma espada, separa a carne da gordura. Essa vontade do Pai é como aquela espada que também transpassa o coração de Maria, que é causa de contradição para muitos povos. Essa vontade do Pai, então, em Jesus, é levada até as últimas consequências. Por inveja, por vergonha, os homens se arrogam o direito de crucificar a Cristo. Mas, e aí a gente conjuga a vontade eterna de Deus, que era Cristo se encarnar para fazer a sua vontade, e a morte cruenta, sofrida de Cristo. Jesus ele olha para essa morte como consequência da liberdade humana e ele assume isso também, porque para levar a vontade do Pai até as últimas consequências. Romano Guardini, um escritor antigo, há cerca de um século atrás, que teve grande influência no pensamento de Bento XVI, escreveu um livro, O Senhor, que poderíamos dizer que é muito parecido com a estrutura do livro Jesus de Nazaré, aqueles 3 volumezinhos que Bento XVI escreveu. Numa determinada parte, Romano Guardini faz uma reflexão muito bela sobre Cristo, sobre essa dimensão da paixão assumida de Cristo pela humanidade. Vejam, ele fala, era necessário a morte de Cristo? Era necessário enquanto realização da vontade do Pai. Mas imaginemos, se o povo daquela época, se as pessoas assumissem, acolhessem o reinado que Jesus veio dar e não crucificassem Jesus, mas pelo contrário acolhessem. Então, de fato, teria acontecido, teria iniciado o reinado de Jesus. Os judeus, os fariseus, ao invés de crucificarem a Cristo, imaginemos se eles tivessem acolhidos. Estaria realizando a promessa de Deus no Antigo Testamento, de que de fato aquele povo, e a partir daquele povo a humanidade inteira seria salva. Então, Romano Guardini chega a dizer, poderíamos então imaginar a remissão de Cristo na sua vida terrestre, Cristo vivendo até os longos anos como os grandes patriarcas, e isso seria para nós, humanidade, uma remissão também integral. Não sei o que estou dizendo, né? Essa reflexão sobre a salvação é Romano Guardini, um grande teólogo que traz, mas essa reflexão nos leva a entender como é possível conjugar, como é possível juntar essa vontade eterna do Pai e, infelizmente, a não acolhida do ser humano, do seu projeto salvador. É isso que nós celebramos nesse domingo de Ramos. Esse reinado de Cristo que tem uma tonalidade totalmente diferente, uma tonalidade diferente do reinado deste mundo. Nesse mundo, quem é considerado é quem tem fama, quem tem dinheiro, quem tem poder, quem tem capaz de dizer façam isso, façam aquilo, quem tem servos ao seu dispor. O reinado de Cristo não é assim. O reinado de Cristo é aquele que serve, é o pobre, humilde, é aquele simples. E não importa, aqui somente não é uma categoria de classe social, meu Deus, seria muito pobre se nós entendêssemos assim. É uma categoria de coração. Quantas pessoas, por exemplo, com certeza são muito simples e humildes, servem o reino de Deus. Quantos homens, por exemplo, vêm de boas famílias, de grandes famílias e colocam a sua vida à disposição do reino de Deus, mas também quantas pessoas que vêm de classes às vezes muito baixas e vivem uma vida arrogante, soberba, de humilhar os outros, de fofocar, de mentir. Não é questão de classe social, é de coração. E a grande pergunta hoje, onde está ancorado o nosso coração? Onde está ancorado o nosso desejo de poder? É um poder mundano ou uma união com o poder de Cristo que se manifesta no serviço? Meus irmãos, esse domingo de Ramos ele dá início a essa grande semana. Talvez, principalmente de hoje, até quarta-feira, até quinta-feira, né? Antes da celebração do Lava Pés, seja um momento muito propício para a gente rezar, para a gente talvez silenciar mais, a gente ser mais comedido, reservar mais momentos
para a minha interioridade, para a minha pessoa, para o meu diálogo com Deus e refletir quais foram os frutos dessa quaresma. Na quaresma nós fazemos tantos propósitos que, infelizmente, podem ficar somente nesses propósitos e perder o seu sentido original. Esse momento é de você refletir, nossa, os propósitos que eu fiz na quaresma trouxeram frutos espirituais para mim? Trouxeram frutos de mudança de vida? Trouxeram frutos de aproximação desse reino de Deus? De aproximação dessa maneira de Jesus de ser? É uma reflexão que cada um de nós podemos fazer. E claro, nunca é tempo perdido. Se você notar, por exemplo, que ainda é preciso perdão, se ainda é preciso conversão, ainda é tempo. Ainda é tempo. Nessa estrutura de lockdown, nessa estrutura de pandemia, as celebrações comunitárias estão vetadas, mas em muitos lugares, claro, com a anuência do governador, com a aprovação do senhor arcebispo, em muitos lugares está tendo confissão, que é um atendimento individual. Quem sabe se você teria essa oportunidade, se suas condições, claro, permitirem, né? Sem ser negligente com sua saúde, etc. Mas você ir com todas as proteções necessárias, mas quem sabe se conseguir se confessar. É muito fundamental que nós comecemos bem essa quaresma, ou essa Semana Santa, e concluamos bem essa quaresma, para poder celebrar com muito amor a ressurreição de Cristo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança final. Meus irmãos, desejo a vocês, a sua família, uma boa celebração de toda a Semana Santa. Ficando em casa, com as devidas precauções, participe de todas as celebrações. E não só participe no sentido de estar de corpo presente. Quem sabe você até consegue graças muito especiais durante essa celebração por estar ali de coração completo, de coração inteiro, de coração entregue. Procure na sua casa preparar um bom espaço, vestir-se adequadamente, porque tudo isso, claro, Deus nos ama de qualquer maneira. Se a gente estiver de bermuda, se nós estivermos de regata, claro, Deus nos ama. Mas a grande questão não é o que Deus nos ama, mas o respeito que nós manifestamos a Ele. Então, me vestir bem, isso importa para a maneira como eu celebro aquele sacramento. Preparar um ambiente adequado, quem sabe separar ali uma vela, acender uma vela durante as celebrações. Preparar um ramo, quem sabe você preparar um raminho ali no domingo de Ramos. Se você não tem uma plantinha em casa, faça um ramo simbólico com papel mesmo, dobre, quem sabe, faça uma cruzinha. Existem várias maneiras de nós nos prepararmos para a celebração. Esse tríduo pascal que nós daremos início logo mais na Quinta-feira Santa, ela precisa de toda a disposição do nosso coração. Então participemos bem com a graça de Deus. Então invoquemos, não posso abençoá-los, mas podemos invocar a bênção de Deus sobre nós, sobre nossas famílias. Invoquemos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, pessoal, que Deus os abençoe. Fechou.